Sagrada Escritura em Romanos, no capítulo 8, versos 12 a 17. Diz assim, eu estou lendo na revista atualizada, tá bom? Talvez vai divergir aqui de alguma versão ou outra, mas é a Bíblia falando dos nossos corações. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica que como o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Meu intuito, pela graça de Deus, é expor esses versos, para que seja produzido do coração de todos vocês o sentimento e a compreensão de que o Espírito Santo produz em nós, nos dá uma noção de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, segundo diz em geral esse texto, ele nos testifica a nossa filiação com Deus. Vamos orar rapidamente novamente, para nós continuarmos. Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Mestre, nós estamos aqui essa noite com a Tua Palavra aberta. Isso significa que para nós, como filhos Teus, essa palavra é o centro de todas as coisas que estão acontecendo aqui. É o centro da nossa vida, é a razão da nossa existência, é o nosso tesouro mais precioso. Senhor, mas esse conhecimento, como disse Davi, é tão profundo que nós não podemos compreender. Está muito distante de nós, distante da nossa capacidade entendermos e absorvermos aquilo que exatamente o Senhor quer dizer nas Escrituras. Por isso eu clamo a Ti essa noite. Ó Espírito de Deus, vem sobre nós, nos dá discernimento, revela a Tua palavra a nós, nos tira a cegueira, a surdez espiritual. Consola os nossos corações como só o Senhor sabe fazer, testificando a nós essa maravilhosa filiação que nós temos com Deus Pai. Para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Uma pequena contextualização desse texto. Primeira carta de Romanos. Carta de Romanos, ou a carta aos Romanos, foi escrita pelo apóstolo Paulo. E Paulo não necessariamente conhecia aqueles irmãos, ele não foi o plantador daquela igreja, o fundador. Paulo, ao escrever essa carta, ele tinha um intuito missionário por detrás. Ele gostaria de montar ali, estreitar relações com aquelas pessoas, de forma que ele preparasse talvez a sua quarta viagem missionária. Os estudiosos dizem que Paulo queria alcançar a Espanha, mas sabemos que isso não foi possível, porque ele não passou muito desse momento. Paulo apresenta então a carta, envia essa carta, e o intuito dele é conquistar aqueles irmãos, mostrando como ele dominava as doutrinas da salvação. É como se Paulo tivesse enviado um cartão de visitas. Olha, eu sou essas são as minhas credenciais. E por isso ele usa o conteúdo dessa carta, o Evangelho, para mostrar quem ele era, a posição que ele ocupava. Talvez você não saiba, mas Paulo não tinha tanta fama, ou boa fama, como ele tem hoje. O grande apóstolo Paulo, ele era perseguido, ele era odiado. E tinha gente que até esse momento achava que ele ainda era um perseguidor. Então ele precisava apresentar suas credenciais. Então ele escreve essa carta com um pano de fundo missionário, com esse intuito, mas abordando as doutrinas do Evangelho. Paulo vai desenvolver assuntos muito importantes. Um esboço do livro que nós podemos considerar
mais ou menos o primeiro capítulo, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vamos ver uma exposição fantástica sobre a depravação do homem após o pecado. Após a queda, como o homem se tornou? Nulo em seus próprios pensamentos, aquele que não dá glória a Deus, que corrompeu a glória do Deus vivo em imagem de escultura, de criatura. Paulo vai desenvolver nos 3 primeiros capítulos a corrupção e a condenação do homem. Continuando, no final do capítulo 3 até o capítulo 5, nós vamos ver Paulo mostrando como Deus aceita de volta esse homem que se tornou esse monstro por causa do pecado. Deus aceita o homem de volta, não por meio de obras, não por meio da obediência da lei, mas por meio da justificação pela fé. Isso significa que nesse momento Paulo vai falar da obra de Cristo. Em Cristo são imputadas as nossas culpas, e em nós é imputada a justiça dele, a doutrina da justificação, a dupla imputação. Paulo vai falar muito sobre isso. Assim o homem é aceito por Deus de volta. Continuando, a partir do capítulo 6, Paulo vai dizer que esse plano da salvação não para por aí. Paulo vai desenvolver a partir do capítulo 6 e até o final do capítulo 8, onde nós estamos lendo, ele vai falar sobre a doutrina da santificação. Após a salvação, a justificação pela fé, após a reconciliação entre o homem e Deus, então Deus passa a processar na vida do homem, desse homem justificado, a santificação, a mortificação da carne, um processo gradativo que vai durar por toda a vida, em que aos poucos o homem vai deixando aquelas velhas práticas. Estou fazendo um resumo bem geral. Então, nós podemos mencionar o restante. Paulo vai falar no capítulo 9 a 11, a restauração de Israel. Paulo vai falar nos capítulos 12 a 15, agora assuntos mais eclesiásticos, o comportamento do cristão dentro da igreja. E no final, Paulo vai dar as suas saudações. Então, o nosso texto ele está inserido nessa sessão sobre santificação. Depois de Paulo ter falado nos primeiros capítulos sobre como o homem é aceito por Deus. E sabe, durante os primeiros capítulos, Paulo vai dizer e enfatizar muito, sabendo que naquela igreja haviam vários judeus, Paulo vai dizer várias vezes que a lei, ou a obediência à lei, é inútil para a justificação. É inútil para a salvação. Paulo basicamente vai desconstruir uma visão que o judeu tinha, tão apegada à lei. O judeu, ele vivia e colocava sua confiança, ele ficava tranquilo com Deus se ele estivesse cumprindo direitinho a lei de Moisés. Essa era a vida do judeu. E quando esses homens então passam a fé, eles apenas, talvez, acrescentam Cristo nesse contexto, mas eles ainda não compreendem que a fé é inútil ainda assim. Ela continua inútil para a salvação. No capítulo 8, ao tratar de santificação, ao falar que a partir da salvação, a partir do conhecimento de Deus, nós temos um novo processo a viver, que é a santificação, ou seja, nós ainda temos que buscar obedecer a Deus, os judeus vão ficar um pouco confusos. Poxa, até aqui você disse que a lei não tem utilidade nenhuma para agradar a Deus. E agora você vem dizer que nós ainda, mesmo depois de salvos, precisamos nos esforçar para nos santificar. Mas sem a lei, como nós vamos fazer isso? Como é possível, num paradigma judaico, agradar a Deus sem a lei? Entra em cena um novo personagem, que o judeu nem imaginava que existia. Veja comigo, para resumir o contexto anterior, vamos ler capítulo 8, versos 1 a 4. Você vai entender bem o contexto anterior, que vai clarear esses versos que vamos estudar. Romanos 8, 1 a 4.
Agora, pois, já não nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, e isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Paulo apresenta o Espírito aos judeus. Os judeus não acreditavam na Trindade. Para eles havia apenas Deus Pai. E até hoje eles não acreditam na existência do Deus Filho. Paulo então mostra como é que eles podem se santificar. Não é por meio da lei, mas por meio do Espírito Santo. Então nós podemos entrar no nosso texto. Ele diz: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. O verso 12 começa dizendo: assim, pois. Isso significa que Paulo vai fazer uma afirmação conclusiva em relação ao que ele disse anteriormente. Já que nós não vivemos mais pela obediência da lei, mas nós fomos presenteados com o Espírito Santo para agradar a Deus, isso significa, meus irmãos, que hoje nós já não somos mais devedores à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Ele quer dizer que no regime da lei, no regime da obediência da lei, invariavelmente não se obtinha o resultado esperado. Não se obtinha o resultado esperado de santificação. Invariavelmente, aqueles homens, aquelas mulheres pecavam. Eles eram transgressores de 1, 2, 3, 5, 10 pontos da lei. E isso fazia e continuava fazendo deles pecadores. E eles ainda assim se sentiam tristes, fracassados. Mas com o Espírito Santo, isso muda. Ao obedecermos a lei, nós estamos sozinhos, nós fracassamos, nós somos devedores, escravos dela, escravos da carne, porque a lei não é capaz de dominar, e a lei nem foi criada para isso. A lei, segundo diz João Calvino, ela foi criada por Deus para mostrar a nossa culpa, mostrar a nossa incapacidade de salvação, e para que nós pudéssemos recorrer a um Salvador. Esse é o papel da lei. Não é mudar as nossas condutas, amoldar a nossa vida para que sejamos agradáveis a Deus. Então quem procura fazer isso, invariavelmente, continua constrangido a viver segundo a carne, porque continua escravo dela. A lei não tem o poder de mortificar o nosso velho homem. Verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. É muito do que nós dissemos. Aqueles que confiam na obediência da lei, ou buscam agradar a Deus por meio dessa obediência fria e litúrgica, invariavelmente vai encontrar isso. Fracasso, ou seja, queda, pecado, transgressão da lei, e vai continuar caminhando para uma condenação. Está caminhando para a morte. Aquele estilo de vida nada mais consegue fazer do que produzir morte como era. Ou como qualquer ímpio por aí. Como qualquer descrente. É só você pensar no estilo de vida das classes religiosas do período de Jesus. Aquela é a figura de pessoas que colocavam a confiança na lei, mas na verdade eles eram mortos por dentro. Sepulcros caiados. Verso 14. Aqui começa então Paulo explicando o papel do Espírito Santo nessa relação de santificação. E o Espírito Santo, nós já podemos eliminar, ele não vai trazer uma nova religião, uma nova lei, um novo dogma. Ele vai trabalhar completamente diferente. O Espírito Santo ele vai se opor à metodologia da religião
e vai criar uma nova metodologia. Para o judeu, religião era o cumprimento da lei. Mas você deve pensar assim, mas o que eu tenho a ver com isso? O que isso se aplica a mim? Como isso se aplica ao meu contexto? Nós não seguimos a lei. Nós não estamos em igrejas que cobram ou exigem dogmaticamente o cumprimento da lei mosaica. Afinal de contas, de sábado eu faço bastante coisa. Eu como carne de porco, faço tudo o que um cidadão comum faz. Creio que você também... E você se pergunta, mas como que esse pensamento religioso se aplica a mim? Se aplica muito a nós. Hoje não é a lei. O objeto da nossa religião, ou da religiosidade de alguns, não é a lei. Mas você sabia que todas as práticas e costumes que nós adotamos para a saúde da igreja, para a saúde da nossa vida espiritual, ainda assim se tornam religiosidade? Aqueles que confiam estar agradando a Deus porque são frequentes nos cultos, religioso. Aqueles que se entendem estar em paz com Deus porque leem muito a Bíblia. Aqueles que se entendem agradar a Deus porque oram bastante, porque oram 3, 4 horas, fazem vigílias, religiosidade. Enfim, qualquer contexto que nós estejamos da igreja, nós conseguimos facilmente levantar aspectos religiosos para nos apegar. Coisas que nós usamos de instrumentos para tentar mortificar a nossa carne. E a religião não consegue fazer isso. Continuamos mortos, continuamos secos, continuamos sem vida e fracassados. O Espírito Santo vem quebrar com isso. Chega de religiosidade. O Espírito Santo vai trabalhar em nós o sentimento e a noção, a concepção de paternidade. Para que a partir desse sentimento de paternidade, voluntariamente a nossa conduta seja modificada. E isso tem um poder tão grande, um poder tão grande que a lei nunca teve, de nos transformar de dentro para fora. A lei tenta nos transformar de fora para dentro, como os fariseus. Mas o Espírito Santo faz aquilo que a lei nunca conseguiu. O Espírito Santo faz aquilo que a religião nunca conseguiu fazer na sua vida. Não sei se você veio de um contexto católico, espírita, ou evangélico, outra denominação, mas a verdade é, toda vez que você acreditou e confiou em atos religiosos, em religiosidade, você fracassou. Então o Espírito Santo quer te oferecer e nos oferece essa nova proposta. A paternidade, o sentimento de paternidade como um poder que nos transforma de dentro para fora. Verso 14. A primeira comparação com a paternidade. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu tenho muito medo de pregar aqui, falar de grego, porque temos um grande professor aqui, né? Mas eu vou dizer, em linhas gerais, esse verso está querendo trazer uma relação de paternidade. A palavra guiado vai nos trazer no original essa noção. A palavra guiado vai nos trazer a noção de um pai que toma o filho pela mão e o ensina o caminho. É o pai que toma o filho pela mão e fala: filho, isso funciona assim, assim, assado. Você tem que fazer isso. Filho, isso não pode fazer. Isso é errado, isso é prejudicial. Filho, desenvolva essa prática. Sabe um pai que vai num bosque e vai mostrando: olha, é o mico-leão dourado, é o leão velho aqui do bosque, nem sei se ele está vivo, faz tempo que eu não... É o urso cego. Sabe aquele caminhar no bosque que o pai toma esse ato de tomar pela mão? O Espírito Santo, ele é nosso professor, não como a lei era nosso professor. Um professor rude, um professor punitivo, um professor carrancudo. Mas o Espírito Santo nos mostra o que deve ser feito, o que é pecado, com graça, com instrução paternal. Veja o sentimento de amor envolvido nessa atuação do Espírito Santo.
Sabe, aqueles que vivem na religiosidade, seja em qualquer igreja ou até mesmo nessa comunidade, quem vive a religiosidade nem entende por que tem que obedecer a algumas coisas. Sabe aquela questão assim, filho, não faz isso porque isso é do diabo. Não faz isso porque isso é ruim. Invariavelmente essa criança vai experimentar, vai ver que não é do diabo, vai ver que não é ruim, e ela vai falar, meu pai estava mentindo, porque é bom. É isso que acontece com as drogas. Os pais deveriam ensinar os filhos que drogas, fisicamente, quimicamente, são boas, mas elas cobram um preço muito grande. Você está vendo como que é uma educação diferente? Não é só, não faz isso que é do diabo. Filho, não faça isso por causa disso. Alguém que vive uma vida religiosa não entende por que tem que deixar de fazer coisas ou praticar outras. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo entende como um pai tivesse explicado para ele: isso não é bom para mim. E não precisa de regra para impor isso. Não existe necessidade de um dogma, de leis, de legalismo. Quem é guiado pelo Espírito Santo recebe essa instrução naturalmente. Isso não é bom para mim. Então, é o primeiro passo da santificação, a concepção da vontade de Deus. 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados até aqui. Paulo vai fazer um paralelo à religiosidade novamente, a lei. A lei, ela é como um carrasco. Ela é como um senhor que tem vários escravos. Ela está o tempo todo mandando, ela está o tempo todo dizendo o que deve ser feito, sem explicação, sem amor paternal. Faça isso e pronto, acabou. Só que a lei, a religiosidade, não é religiosidade se ela não tiver um instrumento em suas mãos. O medo, o temor. A religiosidade é apresentada a você da seguinte forma: faça isso, senão você vai para o inferno. Faça isso, senão você vai ser amaldiçoado. Faça isso, senão, sempre um instrumento de aterrorização, temor. E aqueles homens viviam uma vida de temor, de medo. A relação deles era como a relação de Martinho Lutero com Deus. Você sabe por que Martinho Lutero se tornou monge? Ele estava num campo muito grande, passando e caminhando sozinho. E de repente chegou uma grande tempestade de raios e ventos e trovões. E ele se ajoelha no meio daquele pasto e diz: Senhor, Deus Todo-Poderoso, se o Senhor me livrar dessa tempestade, eu vou me tornar monge. O medo levou ele a ser monge. Quando ele entrou no monastério, no seminário, enfim, a relação de medo com Deus, dele e Deus, continuava. E ele se martirizava, ele se flagelava, porque ele não conseguia agradar a lei por meio da lei. Agradar a Deus por meio da lei. De forma que os relatos dizem que quando Martinho Lutero estava escalado para limpar o chão daquele lugar, o chão que ele limpava era muito mais brilhante do que o dos outros, porque ele achava que ele agradaria a Deus, receberia o perdão de Deus, limpando melhor o chão. Ele tem um encontro com Deus por meio de Romanos 1,16. O justo viverá pela fé. E as escamas dos olhos dele caem. E ele passa a viver pela fé. Essa é a religiosidade. É a proposta que ela te faz. Faça isso, senão temor. Agora, como é a atuação do Espírito Santo? Mas, parte B do 15, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Olha novamente a relação de paternidade sendo trazida à luz por Paulo.
Ao contrário da lei que trabalha com o medo, vocês foram adotados por Deus. É uma relação completamente diferente. Talvez isso, em primeira análise, não surta o efeito certo. Mas vamos pensar, já que Paulo usou a adoção, vamos pensar na profundidade dessa relação. Imagine que você, e se eu, sem querer descrever a vida de alguém, por favor, se existe alguém que é adotado aqui, eu já peço desculpas. Mas pense em você como uma criança órfã, um orfanato. Uma criança que, em razão do seu passado, traz consigo muitos traumas, muitas dificuldades, muitos espinhos. Não é uma criança normal, porque ela está magoada de alguma forma. Ela rejeita de alguma forma a sua situação. É uma criança traumatizada. Esse não é o tipo de criança que muitas vezes um pai deseja, né? Olha, é mais fácil amar a minha filha Maitê, de 10 meses, porque de maneira soberana ela foi dada a mim. E eu passei a amar a ela, eu decidi amar a ela como um presente de Deus. Então significa que esse é um amor que eu meio que não escolhi. Ela veio do jeito que Deus me deu. E eu não tive a faculdade de escolher, não, essa eu não quero. É um belo amor? Claro, tem que ser. Mas pense na figura de um pai adotivo que vai nesse orfanato e vê essa criança completamente rebelde, completamente difícil e traumatizada. Esse pai não tem obrigação nenhuma de escolher aquela criança. Ele pode rejeitar. Aquela criança nem vai saber que o pai rejeitou ela, que o pai adotivo a rejeitou. Mas quão grande é o amor de um pai adotivo que se submete a isso e fala: eu ainda assim vou adotar essa criança. Eu ainda vou mudar, eu quero mudar o futuro dela. Eu vou enfrentar essas dificuldades e por amor a ela, eu vou trazê-la para mim. Foi isso que Cristo, Deus Pai, fez conosco. Nós éramos assim. Você acha que nós éramos os filhos que Deus queria? Você acha que esse mundo, incluindo nós e outros pecadores, você acha que é o tipo de criatura que Deus projetou? O padrão de Deus somos nós, antes da conversão? Estávamos longe disso, pecadores, traumatizados, sujos, cheios de iniquidades, maldosos, orgulhosos, mentirosos, cobiçadores, avarentos. Esse é o tipo de pessoa que o Deus Santo e Justo gostaria de se relacionar? Não. Mas sabe, ele resolveu se relacionar. Ele disse: eu vou adotar. Eu vou adotar a Aline, apesar dos seus pecados. Eu vou adotar o Vinícius, apesar das suas dificuldades, do prejuízo que talvez ele vai me trazer. Eu vou trazer ele para mim. Eu vou trazer vocês. Eu vou tirar vocês do orfanato. Eu vou tirar vocês dessa vida e vou trazer vocês para dentro da minha casa. Agora faz um pouco de sentido. A relação de paternidade de um Deus que é um pai adotivo, que é maior do que é um amor que tem que ser maior até do que um pai legítimo, que tem que se submeter a mais dificuldades, a mais empecilhos. É isso que Deus fez conosco. Ele nos tirou desse reino das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, de maneira incondicional, porque nós não reuníamos os requisitos. Nós não tínhamos condições, nós não chegávamos ao padrão dele, mas ele quis, de livre e espontânea vontade, não pelo que nós fizemos, mas pela sua eleição incondicional. Ele se apresentou e veio até nós, essa terra, e nos trouxe para o seu rebanho. Ele é o nosso pai adotivo.
Agora você vê a diferença entre a relação de uma lei que trabalha com medo e de um espírito que mostra o amor paternal de um pai adotivo. Pense nessa criança com 30 anos de idade. Profissional de sucesso, casamento de sucesso, um carro bom, uma casa boa, educação, um homem de Deus. Como que ele vai ver esse pai que adotou ele lá atrás? Lá com 10 anos de idade, como essa criança vai ver esse pai? Vai ver como o maior herói da sua vida. Eu sou o que sou porque meu pai me adotou aos 10 anos e cuidou de mim e deu o melhor dele para mim. Esse homem de 30 anos, ele tem coragem de cuspir na cara desse pai, de matá-lo, de agredi-lo. Ele é grato. E ele ouve as palavras desse pai. E ele se submete com honra, com submissão, com alegria. Essa é a conduta que automaticamente temos quando nós entendemos que nós somos adotados. Nós automaticamente, voluntariamente passamos a querer obedecer ao nosso pai. Ele é nosso herói. Ele é nosso grande Deus amoroso, que deu sua vida por nós, nos tirou de um caminho que daria em algo muito ruim. Ele nos amou. Então eu me submeto com alegria, eu ouço a sua voz, eu o sigo, eu o obedeço. Santificação para mim, numa relação com um pai desse, não é nada, é algo simples, porque ele mesmo me dá essa força, e eu estou sujeito, eu estou disposto a agradá-lo. É muito diferente da lei. Completamente diferente. E o texto ainda encerra que essa relação faz com que nós tenhamos uma reação para com Deus, chamando de Abba Pai. Ou seja, se num primeiro momento nós temos medo daquela lei carrancuda, agora nós olhamos para Deus, diferente de Martinho Lutero, antes da sua conversão, e dizemos, Abba Pai. No grego não quer dizer paizinho, mas Abba era uma palavra usada pelas crianças para se referir ao pai. É uma relação de uma criança com o seu pai querido, seu pai adotivo. Verso 16, essa comparação continua. Paternidade de Deus continua a ser testificada. Verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito, então, ele atua novamente. Ele nos guiou, ele nos deu uma noção de adoção, agora ele vai confirmar a filiação. Por quê? Porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, Espírito em letra minúscula, que nós somos filhos de Deus. Se o Espírito Santo não atuasse assim em nós, se ele não fizesse isso que está escrito no verso 16, nenhum de nós sobreviveríamos à vida cristã, nem um dia sequer, nem uma semana, um mês. Não sei você, mas eu sofro muito com as minhas quedas. Eu me entristeço muito com os meus pecados. Porque tendo noção de um Deus, um Pai que me adotou, quando eu ofendo a sua santidade, eu sinto a tristeza. Eu não queria fazer isso. Mas é como Paulo, aquilo que eu queria fazer, eu acabo não fazendo, mas o que eu não queria, acabo fazendo. A santificação não é perfeita. Não é um processo perfeito. Perfeito é a glorificação. Então eu me entristeço, não sei você. Muito mais do que questões financeiras e terrenas, o pecado que eu cometo me entristece. E se o Espírito Santo não viesse a mim e testificasse isso, eu não sobreviveria na presença de Deus. Porque quando eu caio, Satanás vem ao meu ouvido e diz, você não é filho de Deus. Você continua sendo pecador. Você é aquele mesmo. Ele sussurra no nosso ouvido. E ele quer dizer para nós que nós não fomos adotados. Que nós continuamos sendo a mesma pessoa. Você é aquele mesmo ladrão, adúltero, mentiroso, cobiçador, orgulhoso. Você é um lixo, você não merece Deus, você descumpriu a lei dele. E essas coisas vão entrando em nossas cabeças.
em nossas mentes e nós vamos comprando a ideia: realmente eu não sou filho de Deus, realmente eu não sirvo para isso, realmente eu não sou salvo. Isso acontece comigo. Mas de repente o Espírito Santo vem com uma voz muito clara. E esse sussurro de Satanás desaparece. O Espírito Santo diz: sim, você é filho de Deus. Sim, você foi adotado por Deus. Sim, o preço pago naquela cruz foi suficiente para o perdão dos seus pecados. Você foi reconciliado com Deus. Ele te ama, sim. E apesar dos seus pecados, da sua transgressão, sim, você faz parte da família de Deus. Continua firme. Segue, levanta. Ergue a cabeça. Vamos para a próxima, vamos para o próximo desafio. Continua, campeão, vamos. Ele testifica que nós somos filhos. Ele confirma a nossa paternidade. Dia após dia, queda após queda. E como é que nós nos levantamos? Pelo poder do Espírito. Animados, revigorados. Que venha a próxima. Eu sou filho de Deus. Eu vou perseverar. É isso que acontece. E a vida cristã acaba sendo um ciclo desse, até a volta de Cristo ou a nossa morte. Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. 17. Outra relação paternal, de filiação. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Até aqui. A relação da Trindade está muito bem estabelecida nesse texto. Espírito Santo, Deus Pai e Cristo Jesus. Quando ele diz que se nós somos filhos, nós também somos herdeiros de Deus, é uma questão jurídica muito óbvia. Se esse pai te adotou oficialmente, segundo a lei, você, mesmo não merecendo, você acaba, além de ganhar uma família sentimental, você acaba recebendo o quê? Direito de herança. Você se torna filho e você recebe então o direito de herdar tudo aquilo que é do seu pai. Isso é muito simples. Os filhos adotivos no Brasil, a partir de 88, eles têm o direito de receber a mesma parte dos filhos legítimos. E essa palavra nem existe mais. Filhos legítimos, filhos adotados. É isso que Deus fez conosco. A Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 22, 21, diz que no final de todas as coisas, no final do desenrolamento de todas essas profecias finais, amilenistas e dispensacionalistas concordam que haverá novos céus e nova terra. E esse texto quer dizer que nós não vamos morar no céu e nem vamos morar na terra. Pode ficar tranquilo que você não vai morar nas nuvens, andando assim, não tem gravidade, onde que eu vou parar? Fique tranquilo que também você não vai morar com o testemunho de Jeová aqui na terra. A Bíblia diz, nesse capítulo final, que Deus vai unir céus e terra, refazendo todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus vai fazer isso, por quê? Porque Ele quer formar o tabernáculo de Deus com os homens. Sabe o que significa? Deus quer morar no mesmo teto que nós, por toda a eternidade. Ele vai refazer tudo. Eu não consigo nem pensar no que vai ser isso. Novos céus e nova terra se unindo e formando a nossa morada eterna. Eu não sei nem descrever. E nem foi revelado a nós. Eu sei que será algo maravilhoso. Você acredita que Deus escolheu, na próxima eternidade, morar conosco? Ele não vai mais estar distante. Ele não vai estar mais escondido. Porque não haverá mais pecado. Ele vai poder se revelar a nós e ter comunhão conosco. Então Ele decide fazer o seguinte: aquilo que eu tenho de melhor para mim, que é a minha habitação,
eu resolvo dividir com você, filho adotivo. É isso que significa. Se nós somos herdeiros de Deus, é isso. Tudo que Deus preparou de melhor para Ele está destinado para nós também, filhos adotivos. Será que nós merecemos isso? Outra pergunta: será que tem razão o nosso desespero pelas decepções que nós temos na terra? Será que é coerente, sabendo que a nossa herança está lá, no porvir, na próxima eternidade, sabendo que o que nós temos de melhor para viver não é agora, não é a saúde, não é a riqueza, não é a prosperidade, por mais lícito, legítimo e benéfico que seja, não são essas coisas, não é o bem-estar na terra que é a nossa herança? Será que quando nós nos decepcionamos, nos frustramos, será que quando nós não conseguimos atingir essas coisas na terra, será que nós não deveríamos pensar mais que a nossa herança está garantida no céu? Que esse Deus, esse Pai adotivo já nos prometeu dar a nós de graça? A resposta é sim, nós devemos pensar. A resposta é sim, nós devemos ponderar as nossas decepções terrenas, comparando e tendo em mente que a nossa herança não está aqui. A herança que nosso Pai preparou para nós é eterna. Vou falar mais uma vez a minha experiência. Meditar nisso me faz acalmar meu coração, tirar a minha ênfase das conquistas terrenas e me faz desejar mais o céu. Com certeza. Não terminou. E cordeiros com Cristo. Imagine só. Imagine que eu e meu pai, temos uma fazenda muito grande. Isso é mentira, tá? Dívidas nós temos bastante. Mas imagine, hipoteticamente, que meu pai seja um fazendeiro e eu seja o seu braço direito naquela fazenda. E durante os 20 anos da minha juventude, eu dediquei a minha vida àquela fazenda, junto com meu pai. E depois de muito suor, depois de muita luta, nós prosperamos. Então nós entendemos o valor do dinheiro, entendemos o valor do sucesso. Imagina que meu pai, ele pega seu carro, sua caminhonete, cheia de terra, e começa a andar pelas ruas da cidade. E ele encontra um usuário de crack na rua, fedido, sujo, cabeludo, com as unhas grandes, e pega aquele mendigo, aquele usuário de crack, coloca dentro do carro, leva lá para a sede da fazenda e diz assim: eu vou te adotar, vou te dar um banho, eu vou tirar sua impureza, eu vou eliminar esse futuro desgraçado que você tem, você vai ser meu filho agora. E aí meu pai chega para mim e falou: esse aqui é o fulano, tirei ele da rua, adotei ele legalmente, e ele vai ser cordeiro com você. E ele vai ganhar metade da herança da fazenda, tá bom? O que você acha que eu vou fazer? Surtar? Acho que é pouco. É mais ou menos a parábola do filho pródigo. O filho que foi embora, gastou metade da herança, ele volta, o filho mais velho não sabe lidar com aquilo. Mas ainda bem que nosso irmão mais velho é Jesus Cristo. E quando Deus chegou com esse mendigo diante de Cristo e falou: olha, filho, esse aqui que foi resgatado, ele vai ser cordeiro com você, você vai dividir a herança com ele. Tudo que é seu por direito vai ser dividido com ele também. Sabe o que Jesus fez? Ele falou: Senhor, meu pai, vamos alugar um ônibus
e vamos pegar todos os mendigos da cidade para fazer isso também. Foi isso que ele fez. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Ele se submeteu. Ele não só se submeteu, ele não só aceitou, ele disse, não pode deixar que eu vou cumprir esse plano. Eu vou dirigir esse ônibus, eu vou lá na cidade e eu vou encher esse ônibus de mendigos e usuários de drogas para dividir a herança comigo. Eu vou satisfazer a tua vontade, Pai. Esse é o Senhor Jesus, nosso irmão mais velho. É isso que ele fez com nós. Onde que está a lei em tudo isso? Onde que estão os dogmas? Aonde que está a minha ordem para você? Faça isso, não faça aquilo, é pecado. Não precisa. É o amor, é a gratidão por tudo que esse pai, esse irmão mais velho maravilhoso fez. É uma vida de gratidão, não é de obediência a regras, é voluntária gratidão em fazer aquilo que é a vontade de Deus. Última passagem em frase de consolo. Se com ele sofremos, aqui se refere a Jesus Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E eu estava aqui ouvindo os pedidos de oração e pensando, toda a igreja é igual. Meus amados irmãos da minha igreja local também sempre estão passando por tribulações. Tribulação é uma realidade nossa. Hoje é você, amanhã sou eu. Depois da manhã talvez seja eu de novo. Depois é você. Depois é você uma semana. E depois sou eu um mês. Essa é a nossa realidade. A Bíblia diz que há uma condição. Há uma condicionante. Se com ele sofremos. Veja, nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo o que Cristo tem direito de receber de Deus Pai, nós, adotados, vamos dividir a mesma parte igual com Cristo. Somos co-herdeiros com Cristo. Um co-herdeiro, segundo a lei, recebe dívidas, obrigações, e recebe também valores, bens, dinheiro. Eu sei que tem gente que na herança só gosta do patrimônio, não gosta da dívida. Mas se você herdar alguma coisa um dia, você tem que ter noção. Nossa, meu pai tinha uma casa de 300 mil, mas ele devia 400 mil pro bicheiro. Sua herança é de menos 100, você entendeu? Significa dizer que nós recebemos débitos e créditos. Ele vai então trazer essa relação. Se com ele sofremos, isso aqui é o débito da herança. É a dívida. Como foi a vida de Cristo? Ele foi recebido como um rei, majestoso, num palácio. Ele teve uma vida maravilhosa, rica. Ele tinha uma casa na praia, como muitos pastores dizem aí. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. E a vida dele foi rejeição, cusparada, sofrimento, morte de cruz maldita. Ressurreto ao terceiro dia. Mas a trajetória de Cristo na terra foi de sofrimento. Você quer ser cordeiro com Cristo e não dividir com Ele o débito? É fora de lógica. Significa dizer que a nossa herança na terra, como Cristo recebeu os débitos, será assim para nós também. Veja, a vida com Cristo não é uma tortura, não é um manicômio, não é uma tristeza, mas é marcada por tristezas e dores. Essa parte da herança a gente está dividindo? E eu posso testificar que sim, todo dia eu divido essa parte da herança, o débito com Cristo. E eu partilho dos sofrimentos dele. Eu me comunico com ele e eu me assemelho a ele. Só que a gente esquece que existe o patrimônio.
Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Onde Jesus está hoje, agora, nesse momento? À destra do Pai, exaltado, glorificado. Esse é o patrimônio positivo da herança de Cristo. Então, o que você acha que está por vir para você receber? Se você já está desfrutando e dividindo o débito com Ele, o prejuízo dessa herança, o que você acha que está por vir? Glorificação. Está por vir desfrutar da presença e da exaltação divina. Se nós recebemos o débito, também com Ele desfrutaremos do patrimônio, das bonanças, da bênção, da alegria, de tudo de bom que existe, que nós nem imaginamos que é. Está sofrendo? Só tem uma coisa a dizer: confirma que você é co-herdeiro com Cristo na terra. O débito está chegando direitinho para você partilhar. Mas anime-se, se alegre, confie, porque assim como você está recebendo esse débito, o sofrimento, essa é a certeza que você também terá o mesmo destino de Cristo, o irmão mais velho, hoje desfrutando das bênçãos celestiais. Que essa palavra possa acalentar seu coração, que possa de alguma forma mudar sua cosmovisão, sua visão de mundo, sua análise dos problemas, sua análise das aflições, das suas derrotas, das suas falhas, que elas não sejam a ênfase da sua vida, que elas não sejam o motivo de perder a esperança. Elas apenas testificam que você é filho de Deus. Essa tristeza apenas leva você a se apegar mais dessa paternidade. O seu sofrimento só faz você lembrar que o patrimônio, que o lado positivo da herança está por vir. Vamos fazer uma oração, vamos encerrar a palavra. Cristo Jesus, ó Deus Pai, Espírito Santo, nós não temos como descrever a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso regozijo de recebermos essa bênção da Tua parte, de sermos, ó Deus, convencidos dessa paternidade maravilhosa, amorosa que o Senhor tem para nós. Somos filhos adotivos, recebidos com toda a honra, a mesma honra do Filho mais velho, Jesus Cristo. Somos recebidos com alegria, com perdão. Somos Teus filhos, Senhor. Eu peço que o Senhor haja assim na nossa vida. Senhor, olhe para a vida de cada um. Olhe para a individualidade de cada um. O Senhor é Pai, o Senhor conhece cada um dos seus filhos. Se o Senhor nomeia cada uma das estrelas e chama-as pelo seu nome, o Senhor também conhece cada um daqueles que aqui estão presentes, a sua individualidade, o seu íntimo. E o Senhor sabe que há vários aqui que precisam de uma concepção maior dessa paternidade. O Espírito de Deus testifica com meus irmãos essa paternidade. Testifica esse amor incomparável, infinito, perdoador. Testifica para nós essa herança que está por vir. Testifica para nós que somos co-herdeiros com Cristo, que receberemos, juntamente com o sofrimento no futuro, nós receberemos o regozijo da eternidade, da glorificação. Que tudo isso aconteça para a glória do Teu nome, para o avanço do reino, da igreja nessa terra, para que possamos testemunhar com ênfase, com eficiência a nossa fé. Que o Teu nome seja glorificado por toda a eternidade. Amém. Muito obrigado.